Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Roberto Antônio Martins e aqui tratamos de gestão da qualidade e medição de desempenho. E hoje eu vou falar de método de análise e solução de problemas, MASP, ou também conhecido como 7 passos. E antes de eu falar sobre o método, é interessante que a gente discuta o que é problema, né? Neste caso aqui, que essa figura, essa imagem nos traz, é uma ocorrência fora do padrão. Não é esperado que este automóvel fale neste momento, né, e deixe o seu condutor com esse problema e estar num lugar deserto sem poder continuar se locomover. Isso coloca em risco a vida dele. Então, o problema geralmente está associado a um funcionamento não esperado, que é uma anomalia, né? E essa anomalia geralmente ocorre porque uma falha aconteceu. E isso não é o padrão esperado de desempenho de um produto ou serviço pelos clientes. Então, algo que sai fora do esperado, o esperado nós podemos traduzir como planejado. Ele acarreta em problema para o cliente. E isso pode causar sua insatisfação e trazer problemas de reputação da marca e faturamento, consequentemente, lucro. Então, é importante que a gente situe aonde ficam os problemas. Os problemas ficam no efeito, né? O problema está no efeito, aonde está o cliente. O problema não está nas causas. As causas são aquilo que leva à ocorrência do problema. Outra forma de a gente identificar o problema é quando uma meta fica abaixo do esperado. Ou seja, era esperado isso aqui e foi obtido isso aqui. Era esperado isso aqui e foi atingido isso aqui. Então, a diferença entre a meta e o problema, né, esse gap, essa lacuna, é um problema também e deve ser tratado por um método de análise e solução para que não volte a ocorrer, assim como não deve ocorrer novamente algo fora do esperado. Então é importante que nós tenhamos primeiro uma consciência do que é um problema, é algo que saiu como não planejado, né? E que nós devemos então tratar disso. As anomalias ocorrem esporadicamente, né? Tem um caráter esporádico. Quando elas se tornam recorrentes, elas passam a ser problemas crônicos. E aqui vamos tomar a dor, né, como um problema crônico, um problema da sociedade. Então, é uma anomalia que vem produzindo um efeito indesejado. A dor é um efeito, né? E esse efeito, eu não posso achar que resolver um problema é atacar o efeito, como eu tomo, por exemplo, este analgésico, e esse analgésico vai bloquear a minha dor. Ele vai realmente resolver meu problema? Não, porque a solução do problema é atacar a causa do problema e não o efeito. Naturalmente que dependendo da gravidade do efeito, nós precisamos sim atacar o efeito. Nós não podemos nós não podemos permitir uma não conformidade chegar no cliente. Isso trará mais problemas ainda. Se houve um problema dos produtos com o cliente, nós temos que evitar que outros clientes também sofram o problema e reparar imediatamente os danos que foram causados. Isso tudo é tratar do efeito. Por enquanto, não se fez um bloqueio da causa que leva ao problema. Então, muitas vezes nas organizações, as pessoas gastam muito de seu tempo
olhando, trabalhando nos efeitos e não tem tempo para solução do problema, que é um ataque às causas. Portanto, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter problema crônico. Vira e mexe, de tempos em tempos, estaremos de novo convivendo com aquele efeito indesejado. E isso é muito comum nas organizações. Portanto, nós precisamos ter um método eficaz de atuar nas causas para evitar problemas, né? E isso a gente deve utilizar um método muito poderoso, que é o PDCA. O PDCA de melhoria em combinação com o PDCA de manutenção, que dá uma sinergia muito grande para o bom desempenho da organização. Vamos olhar um pouquinho para isso. A gente começa com a manutenção, define padrões de trabalho, executa esses padrões e obtém resultados. Qualidade, custo, entrega, né? Se isso não foi uma meta, não foi atingida, eu tenho um problema e tenho que começar então uma melhoria. Se por outro lado foi atingido, né, na execução, o que pode acontecer são problemas que requerem ações corretivas das suas causas, que são as anomalias. Então aí a gente tem que começar pelos crônicos e por outras. Então também aí se estabelece uma meta de melhoria, que requer um plano, e aí eu já estou girando um PDCA aqui, enquanto gira outro aqui. Tenho que testar se esse plano dá certo. Se ele deu certo, ele deve virar um novo padrão de trabalho. Assim, tudo que é melhoria obtida é retida na manutenção. Se eu não conseguir manter os padrões que eu melhorei, eu vou ter problemas crônicos novamente acontecendo. E isso é muito comum, é a resistência à mudança. Fazer melhoria é fazer mudança. E mudança nem sempre é bem aceita pelas pessoas, né? Geralmente se encontra resistência à mudança. Então a gente tem que procurar girar o PDCA de melhoria de uma forma que um grupo, né, capacitado no método e nas ferramentas, que eu já apresentei em outro vídeo, possa conseguir fazer essa melhoria e ir melhorando o desempenho da organização. O PDCA para melhoria, né, é um PDCA que segue algumas etapas em cada uma dessas, seguem algumas fases nessas grandes etapas. Por exemplo, no P, identificar o problema, observar o problema, analisar as causas do processo e propor um plano de ação. Implantar esse plano de ação, verificar se deu certo, padronizar se deu. Se não deu, voltar e analisar e ver o que foi que deu errado. Se deu certo, concluir o projeto fazendo um aprendizado, uma reflexão. Vamos olhar cada uma desses 7 passos com mais detalhes. Então aqui a gente tem os 7 passos, por isso que às vezes o MASP é chamado de PDCA de melhoria ou 7 passos. Percebam que aqui nós estamos trabalhando no P, primeiro com problema, depois com causas e aí depois com um plano de ação para bloquear as causas. Aí eu vou para a ação, né? Vou verificar se essa ação foi efetiva, se nós acertamos na análise aqui no P, né? Então, aqui a gente vai verificar se realmente melhorou, e se melhorou, nós devemos então padronizar isso e tornar uma nova rotina, né? Para que não reapareça o problema. E aí refletir sobre o processo inteiro. Podemos voltar aqui, identificar novos problemas e ir girando o PDCA e assim fazendo a melhoria contínua. Então agora cada uma dessa fase vai ser detalhada aqui para vocês. Então identificar o problema. Começo pelo problema, não começo pela causa.
procuro grandes temas que podem ter resultados estratégicos importantes, né? Então, eu vou depois escolher o tema, qualidade, é o refúgio, né? E vou observar os dados. Posso tirar fotografia, fazer vídeos também, desde que não poste nas redes sociais, para que a gente some a situação a dados históricos e a gente tenha uma noção clara de como está ocorrendo esse problema. Outra coisa que é importante, uma vez que o problema está mais ou menos delineado, se é um custo, se é uma qualidade, se é atendimento, o que é dentro do atendimento, a entrega, né? Eu vou fazer uma análise usando aqui um gráfico de linha, de run chart, né? Um gráfico de linha no tempo, para mostrar o que estamos perdendo e o que poderíamos ganhar. E isso é uma fase de convencimento muito importante. Para determinar, estratificando, qual é o problema, para determinar bem qual é o problema, para começar a análise de causa, eu posso fazer uma análise de Pareto para priorizar. Então, por exemplo, se eu escolhi refúgio, aqui é o refúgio da fábrica, aqui pode ser refúgio de produtos, aqui de linhas, aqui de turmas, aqui de dias de semana. E assim eu vou tentando descobrir qual é aonde está os poucos vitais, né, que sai na análise de Pareto. Outra ferramenta da estatística da qualidade, que tem um vídeo que eu já fiz que vocês podem ver lá como é que é. E aí a gente nomeia uma equipe para isso, né? Importante que isso não é um trabalho de um, de dois, é um trabalho de uma equipe multidisciplinar. Em seguida, eu vou continuar ainda no problema, mas eu já desci um pouco mais, já criei mais foco e agora eu vou descobrir mais características desse problema. Então, eu vou usar estratificação, lista de verificação para coleta de dados, outra ferramenta da estatística da qualidade, mais Pareto para priorização. E vou olhar na estratificação, na priorização, se tem se o problema tem características de dia da semana, se tem mês, se tem dia da semana, se tem período do dia, né? O local, né? Se tem sempre acontecendo no mesmo local ou se em locais diferentes, né? O tipo de matéria-prima, o tipo de produto, né? As características do processo das máquinas, das linhas, dos trabalhadores, o sintoma, né? O que aponta para esse problema, o que está associado a ele, e também verificar a habilidade das pessoas que trabalham, né? Uma vez que eu consegui aqui entender melhor o problema, eu vou, através de fatos e dados, vou fazer também uma observação no local da ocorrência. É muito importante verificar o problema onde ele está acontecendo, né? Agora que a gente tem menos restrições sanitárias devido à pandemia, é importantíssimo observar no próprio local, coletar informações suplementares, conversar com pessoas envolvidas e utilizar aí de imagens, vídeos e tudo mais. Isso vai ser subsídio, imagens e vídeos, para análises mais detalhadas e também para convencer outras pessoas do grupo que não puderam estar presentes. Aí se deve fazer um organograma e não se esquecer desse aspecto, né, que toda melhoria requer investimento. Então é preciso de um orçamento. Uma vez definida a meta, estabelecido bem qual é o problema que se quer resolver, então essa parte aqui do espinha de peixe, ela já está entendida pelas etapas 1 e 2, já foi definido o que se quer mudar e qual é a meta. Portanto, as etapas 1 e 2, elas trataram do problema. Agora nós começamos, então, a tratar das causas. E por isso é importante usar outra ferramenta estatística da qualidade, que é o espinha de peixe, ou causa-efeito. Então a gente vai começar a definir causas influentes. E aqui é muito importante a tempestade cerebral, né, que é o brainstorm, para montar o gráfico, para colocar aqui hipóteses sem julgamento. Depois, a gente vai fazer escolha de causas prováveis.
Então, quais causas são mais prováveis, né? Para que a gente vá tentando afunilar a nossa análise, focando num pequeno conjunto de causas que provavelmente estão causando problema. E aí, para fazer esse teste, é importantíssimo aqui Pareto, diagrama de dispersão, que vai tratar de correlação, então uma causa e o efeito já definido anteriormente, e também entender como é que essas causas se distribuem com histogramas. Então essas ferramentas estatísticas da qualidade são super importantes para a gente ir validando ou não possíveis hipóteses. E ao final, pode ser que eu tenha alguma causa que está se mostrando como fundamental, que é importante ser bloqueada, né? Então aí a gente tem que verificar se é possível fazer o bloqueio total, se é possível mitigar, se a gente tem condições de fazer um investimento, porque nós vamos ter que mexer em causas comuns do processo, né? Então agora a gente vai elaborar então o plano de ação. Estamos terminando a parte do P, do PDCA com planejamento, e isso é importantíssimo que se envolva todo mundo, para que a gente atinja comprometimento, né, das pessoas, e isso que vai fazer com que a gente provavelmente tenha sucesso. Por quê? A implantação efetiva da solução desenvolvida no passo anterior é o teste efetivo das hipóteses que nós levantamos, né? Então aí se deve elaborar um plano de ação, que geralmente se faz com 5W, né, que representa o que, quando, quem, onde, porquê, e um H. Em muitas situações, né, as pessoas também adicionam outro H aqui, que é o quanto, ou o how much. Quanto vai custar isso, né? Que é outro H, how much. Então isso é importante de sair com um plano, né? Um cronograma de implantação. E ó, o how much está aqui, ó, o orçamento. Então aí a gente vai então sair do P e vai para o C, né? Vai para o D, perdão, vai para o do. E antes de execução da ação que está estabelecida no plano de acordo com o cronograma, é importante o treinamento das pessoas, divulgação desse plano, reunião participativa e treinar as pessoas no que precisa ser feito. Isso vai aumentar o sucesso da ação, ou a probabilidade de sucesso da ação. Enquanto nós começamos a fazer a modificação, a gente precisa fazer o controle, verificar se aquilo que a gente planejou está acontecendo. E aí é importante as cartas de controle, é importante os histogramas. Histogramas para ver se a gente diminuiu variação, se a gente mudou a posição, né? E isso também verificar se estabilizou o processo num gráfico de controle. Só que esses frutos, eles precisam ter tempo para aparecer e tomar muito cuidado com o efeito da ação imediata, que é semelhante a tomar uma aspirina e cortar a dor. Você começa a fazer modificação, parece que tudo fica bonito. Depois isso não incorpora na rotina e volta a acontecer novamente. Então precisa listar os efeitos secundários, positivos e negativos, que não se pensou e que surgiu agora. E esse passo é fundamental no check, na verificação. Continuidade ou não do problema. E aqui, gráfico de linha é muito bom. Estabelecer aqui, ó, no tempo, quando a gente fez a intervenção, o que aconteceu, era para cair, reduzir, reduziu. E ficou constante, estável esse novo patamar. Então aí a gente tem uma certeza maior de que foi efetivo o bloqueio. E isso é importante observar no ambiente que estava acontecendo. Se isso aconteceu, nós vamos para o passo seguinte. Caso contrário, nós vamos retornar aqui, ó, né? Perdão, não é aqui. Nós vamos retornar lá na etapa 2, porque nós não planejamos direito, não fizemos uma definição boa do problema ou da análise e investigação das causas. Em dando certo, nós vamos para o action, que
que é uma padronização. Então, nós vamos mudar do jeito que era feito para um novo jeito. Isso requer treinamento, isso requer mudanças na organização, isso requer mudanças no planejamento, nos sistemas de informação às vezes. Então, uma vez que deu certo a nossa proposta, agora ela precisa ser trabalhada para virar um efetivo padrão de trabalho. E isso é desafiador. Muitas pessoas acham que já está resolvido, ainda não. É preciso fazer bastante comunicação sobre a nova sistemática, né? E fazer mais educação e treinamento para transbordar para vários setores essa aprendizagem, essa nova forma. Mudar manuais, etc. e tal. E continuar fazendo o acompanhamento dessa expansão, porque pode ser que apareçam coisas que não foram enfrentadas na etapa anterior. E por fim, depois de feitos os 7 passos, é feita uma conclusão, né, uma relação dos problemas remanescentes, né, com análise de gráficos, né, análise dos resultados, verificar o que não foi realizado, o que pode ser realizado e atacar esses problemas remanescentes girando um novo PDCA. Antes disso, uma reflexão sobre a aplicação do método, sobre o processo de melhoria na elaboração de cronogramas, do diagrama causa-efeito, da análise de causa, da participação, das reuniões, né, as dinâmicas, o comprometimento que houve, a distribuição de tarefas, né, o que a gente aprendeu, o que pode compartilhar com a organização, ou seja, fazer uma reflexão sobre o método, já que o resultado já foi alcançado. E isso é importantíssimo para aprender, dominar a melhoria contínua. Então eu encerro aqui com um destaque especial de que as ferramentas e o método, então as ferramentas e o PDCA, eles trabalham juntos. Importante você assistir esses 2 vídeos e entender que um não anda sem o outro. Se o fizer, vai atingir provavelmente resultados menos efetivos. Nos vemos em um outro vídeo em breve. Até logo!